Boa tarde, eu digo boa tarde para todos os amigos que vão estar na escuta deste vídeo, né? Agora, pelo YouTube, agora mais ou menos às 2 horas da tarde, neste dia de sábado. Motivo de muita alegria, quero agradecer a vocês, né? Que vocês possam sempre compartilhar o vídeo, que vocês possam sempre estar sempre dando seu gostei, seu like, para que o canal possa crescer no conhecimento da palavra de Deus. Vocês aprendendo, né? Da minha boca, eu vou primeiro ler, para depois falar através da palavra de Deus. A pregação hoje está no livro de Romanos, no seu capítulo 7, no seu capítulo 7, versículo 1. E diz a palavra do Senhor assim: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele viver. Paulo está dizendo. A lei de Moisés tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele viver. Né? Esse ensinamento de Paulo aqui, ele estava na reunião pregando ali para aquele povo israelitas. Você vê que fala sobre essa lei. Essa lei aqui é a lei de Moisés. Certo? A lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele viver. Certo? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, certo? A mulher ela está ligada a respeitar com toda a responsabilidade ali, enquanto o marido viver. Ela tem que cumprir aquela lei, você tem que lavar roupa, tem que lavar prato, tem de cuidar dos filhos, tem de fazer o almoço, tem de ajeitar a casa, né? Enquanto ele viver. E morto o marido, olha lá como é, versículo 3, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, está livre da lei, e assim não será chamada adúltera, se for do outro marido. O que é que a mensagem do Evangelho está dizendo aqui? Né? Como eu estou no versículo 3, no capítulo 1, versículo 3, eu quero voltar para dar uma alimentada na mente, no entendimento das pessoas aqui. Veja, não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei. Ou seja, Paulo aqui não fala com qualquer uma pessoa. Paulo está falando aqui com pessoas que lê as Escrituras, com pessoas que pregam as Escrituras, com pessoas que vivem as Escrituras. Não é com qualquer uma pessoa. Paulo dizendo, eu não estou falando com vocês que vivem trabalhando e nem estudam. Estou falando aqui com os que sabem a lei. Então, os que sabem a lei seriam aqueles que lêem a lei. Seriam aqueles que estudam a lei. Como se fosse... Paulo está falando aqui com os escribas, com os fariseus, com os sacerdotes
que lutava com as escrituras. Paulo está falando com este povo. Paulo não está falando com pessoas que vivem só para viver, trabalhando e pegando o seu dinheirinho, comprando sua comida para comer, né? Ele está falando aos que sabem a lei. No tempo de hoje, ele está falando aos padres, está falando aos pastores, aos bispos, aos missionários, né? É esses homens que sabem a lei, né? Diz mais aqui, né? Falo aos que sabem a lei. Glória a Deus, né? Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver. Tem ponto aqui. A mulher só está sujeita ao marido enquanto ele viver. Isso quer dizer que aqueles homens que sabem a lei, eles estavam ali cativos naqueles 613 pontos da lei de Moisés, a cumprir todos, né? Que nesta palavra está como uma mulher. O pessoal de Israel está como uma mulher e essa lei de Moisés está como um marido, né? A lei de Moisés está como um marido. O pessoal de Israel está como uma mulher. Então eles têm aquele compromisso de cumprir aqueles mandamentos da lei, 613 pontos. E diz que enquanto ele viver. Então quer dizer, tem ponto, né? E aqui continua dizendo aqui, aí, está ligada. Enquanto esse marido viver, está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido, né? Morto o marido, está livre da lei do marido. Então, se está livre da lei do marido, pode casar com outro marido. Pode arrumar outro homem e se casar. Foi isso que aconteceu. A lei de Moisés era um marido que permaneceu levando as pessoas a adorar em templo, levando as pessoas a adorar em monte, levando as pessoas a fazer jejum, levando as pessoas a batizar nas águas, levando as pessoas a comer Páscoa, né? Levando as pessoas a sacrificar os seus próprios filhos, levando as pessoas, né, a fazer sacrifícios nos montes. Mas quando essa lei morreu, todas essas pessoas que faziam estas coisas não ficam presos. É permitido com Jesus que venham para a graça. Por isso a palavra do Senhor diz que depois dessa mudança não há mais judeu, não há mais grego, não há mais servo, não há mais livre, porque todos são um em Cristo Jesus. Todos se filiaram a esta lei de Jesus Cristo, que não precisa dar dízimo, que não precisa dar oferta, que não precisa subir monte, que não precisa fazer jejum, que não precisa... O que for material, não precisa expulsar demônio, não precisa curar enfermo, não precisa orar por ninguém. É uma lei livre de toda a condenação. As pessoas que estão nesta lei de Jesus Cristo, elas estão livres. Por quem? Pelo sangue de Jesus derramado na cruz. O resgate, né? Pelo Espírito que ressuscitou dos mortos e hoje está vivo dentro de cada um. Portanto,
Este homem chamado Jesus, ele fez todas as coisas para que nós não façamos. Expulsou o demônio, curou o enfermo, ressuscitou mortos, se batizou em água, fez jejum, fez Páscoa, para que nós alcançássemos libertação, livre disso, sem estar praticando isso. E isso, o povo fecharam os olhos, porque acharam que fazendo isso de novo vai ganhar dinheiro. Mas a Bíblia diz que fazendo isso de novo está sacrificando de novo o Filho do Homem. Fazendo estas coisas é desacreditar que o que Jesus fez não valeu de nada. Foi merda de galinha, e que eles podem ir amante, e que eles podem fazer jejum, e que eles podem fazer oração, e que eles podem fazer expulsar demônio, e que eles podem curar enfermo, porque o que Jesus fez foi em vão, não adiantou nada. Ou seja, ele diz, Jesus fez a parte dele e nós precisamos fazer a nossa parte. Só que Jesus não fez a parte dele. Jesus não tinha a parte dele para fazer. Jesus fez a nossa parte. Expulsou demônio, curou enfermo, ressuscitou mortos, adorou imante por nós. Certo? Fez Páscoa, última Páscoa, último batismo nas águas, tudo cumprido por Jesus, último expulsamento de demônios, últimas orações para curar todo tipo de enfermidade. Tudo que ele fazia estava colocando um ponto final nessas obras que só ele pôde fazer. E não venha ninguém dizer que está fazendo alguma coisa. A gente podemos ver no coronavírus. O coronavírus entrou aí, os peão, mestre da lei, diz que expulsa demônios, que cura enfermos, que ressuscita mortos, mostra em televisão pessoas que vai com cadeira de roda e volta em pé, mas cadê a prova? Está aí. Tudo que eles estavam fazendo era mentira. Não tem uma pessoa curada do coronavírus por um pastor desse. Eles mentem desgraçadamente, dizendo que tem alguns que foi curado com a oração deles, mas eles não têm prova das orações deles. Se eles tivessem poder mesmo de curar a enfermidade, eles tinham parado já e não tinham matado tantas pessoas como matou. Pessoas até do grupo deles mesmos. Pessoas que comeram pão, que beberam o vinho. Pessoas que não perdem monte. Todos não existem mais. Muitos não existem mais com a oração desses pastores na cabeceira da cama, né? Cantoras de evangelismo que cantavam dizendo que era para Deus, hoje não existe mais. Pregadores, cantores, hoje não existe mais. E os pastores não tiveram poder de livrar nem a igreja deles, chamada igreja deles. Foi fechada, passou uma temporada fechada, porque eles não têm nenhuma honra e nenhuma glória e nenhuma autoridade para curar demônio, nem para expulsar enfermo e nem para parar o coronavírus. Eles não têm moral para parar o coronavírus, porque este coronavírus é igual os demônios, é igual a todas as enfermidades. Até uma dor de cabeça que eles expulsaram foi mentira. Não expulsaram coisa nenhuma. Até um demônio que eles expulsaram foi mentira. Não expulsaram coisa nenhuma. Porque todos os demônios já foram expulsos por Jesus. As obras da carne se manifestam carnalmente. As obras do Espírito permanecem para todos sempre. E ninguém para
as obras do Espírito. Por isso eu quero agradecer a minha oportunidade, quero que vocês compartilhem o vídeo e quero que vocês deixem de crer nas mensagens dos pastores mentirosos e passam a acreditar que só Deus já curou para todo sempre. Em nome de Jesus.